Estrela. Hoje não Problema meu, Então, tá gravando? Então, amém, né? Jesus é o Senhor. Irmãos, eu até pedi que o irmão Valmir colocasse esse diagrama aqui. E esse diagrama aqui, para quem não sabe, é do irmão Dirceu, né? Não é o irmão meu, emprestou para nós, né? Para que a gente possa, né? Não é meu nada. Realmente ter essa comunhão, né? E isso aqui, ó. Isso aqui é realmente o foco de Deus, né? Isso aqui, se nós desvendar isso aqui, irmãos, nós estamos em paz com o Senhor, né? E eu queria hoje compartilhar um pouquinho com os irmãos, assim, pela misericórdia do Senhor, né? Sobre essa questão aqui, irmãos. O ponto de partida de Deus, né? Onde é que Deus realmente inicia a sua obra e como Ele o faz, né? Por meio do espírito humano, né? Claro que nós vamos ver alguns versículos, né? Primeiramente no aspecto vendo o que aconteceu, né? No início, que Deus já queria isso lá no início, quando Ele criou o homem e colocou no Éden. Mas a Bíblia dá muita margem para nós para ver realmente que Deus, no decorrer da história da humanidade, ele podemos dizer assim, que ele teve êxito, né? Embora tenha acontecido alguma coisa negativa no Éden, Deus ainda ele está levando a cabo o propósito dele, que é ele como espírito entrar no espírito do ser humano, né? Ali é o lugar da habitação de Deus, né? Mas antes disso, irmãos, vamos fazer um minutinho de oração para que realmente o Senhor nos esvazie, né? O Senhor nos conceda a sua graça e a gente possa assim liberar o encargo que o Senhor tem dado e que a gente possa realmente não aqui pegar a palavra na forma de letra, né? Porque 2 Coríntios capítulo 3 fala assim que o Senhor tem nos constituído como ministro de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vive. Então esse ministro da nova aliança não é mais de acordo com a antiga aliança, que era da letra, da ordem, do mandamento, mas é de acordo com o Espírito. Então nós precisamos ir para a palavra por meio do exercício do nosso Espírito, né? Porque aí nós vamos compreender, vamos entender realmente o propósito de Deus, né? Então o Senhor fala lá em Apocalipse das 7 igrejas, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja, né? Então nós precisamos ouvir a palavra, né? Por meio do Espírito, né? Amém? Depois nós vamos ver alguns versículos aqui sobre esse assunto e um pouco aqui no diagrama, né, irmãos? Amém? Então vamos fazer um minutinho de oração para que o Senhor realmente tenha caminho, né? Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, que cremos que o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado porque mais uma vez podemos nos reunir em Teu nome. Podemos experimentar um pouco mais daquilo que está no Teu coração. Senhor, agora, nesta noite, ajuda nós realmente a liberar nosso espírito. Que o Senhor possa falar conosco. Que o Senhor possa trazer a luz que tanto necessitamos e precisamos. Senhor, abençoa essa reunião. Ajuda cada irmão aqui presente. Ajuda cada um de nós realmente a entender, a compreender, Senhor, qual é a esperança do nosso chamamento. Senhor, precisamos de Ti. Precisamos da Tua palavra totalmente aberta a nós. Senhor, ganha mais o nosso coração. Senhor, nos atrai mais para o Senhor. Senhor, nós declaramos que precisamos de Ti. Dependemos do Senhor. Somos gratos pela Tua misericórdia. Senhor, ela tem nos alcançado. Somos gratos pela Tua tão grande salvação. Ajuda nós não negligenciarmos essa tão grande salvação. Nos ajuda a pegarmos com mais firmeza as verdades que temos ouvido. Nos a praticarmos a Tua palavra. Então nós declaramos que Tu és o Senhor. Senhor, abençoa essa reunião, a reunião da Tua igreja, manifestação do Teu corpo. Senhor Jesus, como precisamos de Ti. Amamos a Tua segunda vinda. Nós declaramos que Tu és o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Isaías. Isaías 26:9. O Senhor aqui, e depois Zacarias 12:1. 26:9. Aqui o Senhor fala, tem um versículo aqui que ele é de suma importância para essa questão, né? Aqui fala claramente, separando claramente, né,
a alma do espírito, porque existe um conceito, irmão, até principalmente entre o povo de Deus, não entre os ateus, porque os ateus sequer não estão aí, né, com as coisas de Deus, mas existe um conceito entre o povo de Deus, nem todos, né, não vamos generalizar, que a alma e o espírito são sinônimos, né? Isaías 26:9. 26:9, e que a alma e o espírito são sinônimos, e a alma e o espírito não são sinônimos, né? De acordo com a palavra, o Senhor mostra claramente que um é um e o outro é outro, né? Então esse versículo de Isaías 26:9, o Senhor está mostrando claramente esses dois aspectos, né? Porque, primeiramente, só lembrando, nós como seres humanos, nós somos um ser tripartido. Assim como Deus é triuno, Deus é Pai, Filho e Espírito. O Espírito Santo, o Espírito, né, mas é um. No mesmo sentido, por exemplo, nós somos corpo, alma e espírito, né? Essa adolescência deixa bem claro isso. Mas esse versículo aqui separa claramente espírito e alma, né? 26:9 fala assim, ó. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro em mim eu te procuro diligentemente. Amém? Porquanto os teus juízos reinam na terra e os moradores do mundo aprendam justiça. Então aqui o profeta Isaías aqui ele falou claramente, com minha alma eu suspiro, né, de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. Então ele procurava Deus com o espírito dele dentro dele. Diligentemente ele procurava Deus, então porque ele sabia que era nesse aspecto que ele conseguiria contatar a Deus, né? Aqui em Zacarias 12, irmãos, e o versículo 1, Deus mostra aqui que ele chega a comparar o nosso espírito humano como algo maior que a criação, que céu e terra, né? Então ele fala aqui, ó, sentença pronunciada, os irmãos acharam? Amém? Louvado seja o Senhor. Zacarias 12:1. Então fala assim, ó, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Formou o espírito do homem dentro dele. Então o Senhor estendeu o céu, ele fundou a terra, ele criou a terra e criou o espírito do homem dentro do homem. Então o Senhor compara, por exemplo, o nosso espírito com essa grandiosidade. Por exemplo, você olha o céu, a terra, é uma obra grandiosa de Deus, né? Mas se Deus criasse o homem e não formasse o espírito dentro do homem, a terra e os céus não adiantaria de nada. Por que Deus criou o espírito do homem dentro do homem? Porque o espírito do homem é o alvo de Deus. Quando a Bíblia fala assim sobre a economia de Deus, o que é a economia de Deus? A economia de Deus é o plano de Deus, o dispensar de Deus. Então Deus já planejou lá na eternidade passada criar o homem com o espírito, porque Deus como espírito para entrar no espírito do homem e mesclar-se ao homem, a unir-se ao homem. Quando Deus criou o homem que ele colocou no Éden, está mais do que claro essa questão para nós, né, irmão? Quando o Senhor colocou, quer ver, vamos lá em Gênesis, só para os irmãos verem, é coisa impressionante isso aqui em Gênesis, né? Isso é difícil de achar, né? Qual é o capítulo? Gênesis 2. Dois 7. Vamos ler do 2 ao 4 né? E até o 17, irmão, porque se nós lemos algum versículo, ele vai ficar meio que não muito claro. Isso lá na formação do homem, lá no Éden, né? Quando Deus criou o homem. Então, lembra que lá nós vimos que Deus estendeu os céus, formou a terra e
formou o espírito do homem dentro do homem. Por que formar? Porque Deus não disse assim, e criou o homem. Deus podia dizer, eu estendi os céus, formei a terra e criei o homem para mim. Era simples, né? Não, mas a intenção de Deus não é a matéria, né? Mas é o espírito do homem, porque somente um espírito pode conter, receber e conhecer outro ser que é da mesma natureza que é espírito. Lembra que no Evangelho de João, Jesus falou para a mulher samaritana, Deus é espírito, e procura os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e verdade. Provérbios 20, 27, tem uma tradução, irmão, a não atualizada, porque, como eu falei, tem pessoas que acham que alma e espírito é sinônimo, então nessa tradução não atualizada, ela fala de alma, mas no grego é a mesma palavra que está aqui em Gênesis 2, 27, é o fôlego de vida, o espírito que foi insuflado para dentro do homem. Quando Deus criou o homem, soprou nele, esse sopro era o espírito que Deus insuflou para dentro daquele ser de barro que Deus criou. Então lá em Provérbios 20, 27 fala assim, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Daí lembra da parábola das 10 virgens? Que tem o azeite aonde? E o que é o azeite? Espírito. Então o Espírito de Deus está onde? Na lâmpada, que é o espírito do humano. Claro que precisa, que não é em toda a humanidade, que o homem caiu, seu espírito se mortificou, o homem não consegue contatar Deus, conhecer Deus. Então eu preciso agora ter a experiência do novo nascimento, ser regenerado pelo Espírito, ganhar uma nova vida. Quando isso acontece, automaticamente Deus se uniu ao meu espírito. Daí nós vamos ver nesse quadro aqui. Nós vamos voltando aqui, irmão, Gênesis 2, versículo 4 ao 18. Quer ver? Eu vou ler nessa minha tradução, o irmão pode acompanhar. 4 ao 17. 4 ao 17, né? Fala assim, ó, do versículo 4 ao 17, diz assim, ó, esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, também não havia homem para lavrar o solo. Só que Deus ainda não tinha criado o homem. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse fôlego de vida, quando Deus criou esse ser, que ele soprou na narina, esse sopro formou o espírito do homem dentro do homem, e o homem passou a ser alma vivente, ele passou a raciocinar. Entendeu? A alma nada mais é que o nosso intelecto. A alma não é uma coisa personificada. Nosso corpo nosso espírito nossa alma é o nosso intelecto, é o nosso eu, o nosso ego. Né? Então ele fala assim, ó, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus, olha bem aqui, ó. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore, agradáveis à vista, boas para o alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e repartia-se em 4 braços. O primeiro se chama Pison, o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também onde se encontra lá o bidélio, a pedra de onix. Segundo o rio se chama Gion, que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Amém? Senhor Jesus, aqui está o segredo de toda a história, nesses versículos aqui. Aqui, por um lado, está uma das obras, digamos assim, mais esplêndida de Deus, da criação de Deus, ter criado o homem. Porque até então Deus já tinha formado todo o universo, criado todos os anjos, todos os animais, o que existia.
mas ele não tinha criado o homem. Então o homem, quando Deus criou o homem, que se você ler um pouquinho para trás, você vai vendo quando Deus estava restaurando ali, recriando todas as coisas pelas águas de julgamento que havia sido sepultado na terra, e Deus fazendo surgir toda a porção seca e recriando as coisas, Deus falando bom, mas quando ele realmente, do sexto dia para a entrada do sétimo, Deus criou o homem, e daí Deus disse que isso já não era bom, mas era muito bom. Então era melhor que todas as outras coisas que Deus havia criado. Então a criação do homem é melhor que a criação dos céus e a terra. Porque é por meio do homem que Deus vai cumprir o propósito dele. Mas não por meio do homem na carne, tampouco por meio do homem na alma. Mas por meio do homem que Deus pode mesclar-se ao espírito dele. Então quando Deus criou o homem e colocou ele no Éden, lá estava a árvore da vida, esse homem tinha recebido o fôlego de vida para dentro dele, o espírito, formou o espírito humano, e ele passou a ser alma vivente, ele passou a raciocinar, entendeu? E se ele, diante da árvore da vida, vai e se alimenta desse fruto, árvore da vida, o que ele ganharia nesse momento? Ele receberia para dentro dele Deus. A árvore da vida simboliza Deus, a natureza de Deus, a vida de Deus. Se você lê lá no versículo 22, quando o Senhor fala que depois da queda, da desobediência de Adão, que ele expulsou do Éden, Deus colocou anjos, querubim com espada flamejante, para que o Adão não voltasse e alcançasse do fruto da árvore da vida e comesse e vivesse eternamente. Então, o comer desse fruto da árvore da vida daria a Adão a vida eterna. Você entendeu? Porque essa árvore da vida é o próprio Deus, porque o único que é eterno neste universo é Deus, que não tem princípio de dias, meios e fim. Deus é eterno, sempre existiu. Então essa árvore, se ele vai e se alimenta, antes da queda ele receberia a eternidade para dentro dele, ele receberia Deus para dentro dele. E quem nascesse a partir de Adão, nasceria com a mesma natureza. Os irmãos conseguem entender? Aí Deus conseguiria cumprir o propósito dele por meio dessa mescla com o homem. Então o espírito do ser humano é o ponto de partida de Deus. Então, mas sabemos que foi totalmente o oposto que aconteceu. Adão não levou em conta a advertência de Deus. Claro que a gente fala Adão, mas foi Eva, né? Eva, né? Os dois erraram, né? Eu não vejo, mas Deus nunca cobrou de Eva, né? Se você vai para o Novo Testamento, se você vai lá em 1 Coríntios, você vai lá em Romanos, a culpa cai sobre Adão, porque Eva nada mais é que Adão em outra forma. Tanto que ela é chamada varoa, né? Porque do varão foi tomado. Por um né? só homem. Por um só homem entrou o pecado no mundo, então sequer recaiu sobre ela, né? Porque a responsabilidade estava sobre Adão, né? Ela tinha sido criada como uma auxiliadora, para auxiliá-lo, para ajudá-lo. Então Deus tomou dele mesmo, né? A Eva e Adão, eles nada mais são que uma prefiguração de Cristo e a igreja. De Cristo e a igreja. Por exemplo, a Eva foi tomada da onde? Caiu um pesado sono em Adão, Deus tirou uma costela e edificou essa mulher e trouxe e apresentou a ele. Da onde é que a igreja surgiu? Quando o Senhor Jesus foi morto e o seu lado foi furado e saiu sangue de água. Quer dizer, Jesus é considerado, 1 Coríntios 15:45, como o segundo homem e o último Adão. Então ele, como segundo homem, o primeiro homem, Adão, se fez alma vivente, que é o Adão mesmo, e o segundo homem, o segundo Adão, o último homem, tornou-se espírito vivificante. Então o segundo Adão também tem a sua Eva, tem a sua auxiliadora, tem a sua esposa, que é a igreja. Entendeu? Então é uma figura dessa criação de Adão, né? Então, mas voltando ao raciocínio, Adão caiu, não comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e nesse momento ele perdeu o contato com Deus. A alma dele tornou-se autônoma, independente. A alma dele, que vivia em submissão a ele, para ele contatar a Deus por meio do seu espírito, agora se tornou autônoma. Ela criou vida própria. Ela se tornou independente de Deus. Por quê? Se nós lemos toda a história aqui desse acontecimento, qual foi a primeira reação após verem do que tinham feito? Qual foi a primeira reação de Adão e Eva? Foi pegar uma folha de figueira e cobrir sua nudez, porque viram que estavam nus. Quer dizer,
eles já não foram a Deus, não dependeram de Deus. Eles poderiam ter ido a Deus, depender de Deus. Senhor, erramos, pecamos, desobedecemos, o que fazemos? Não. Primeiramente, não, estamos nu, vamos pegar isso aqui, ó, vamos pegar essas folhas de figueira, vamos fazer aventais aqui para cobrir nossa nudez. Então, isso nota que a alma de Adão tornou-se independente de Deus nesse momento. Agora ele não precisa mais ir a Deus, ele decide o que fazer. E é o que hoje os seres humanos ateus fazem, e a maioria, 99% dos cristãos também ainda fazem. Por não conseguir discernir isso, que nós não precisamos usar nossa alma para fazer as coisas, devemos ir a Deus. Sempre ir a Deus, sempre sermos direcionados por Deus. Aí vem a questão do nosso espírito, porque Deus está habitando lá do momento que nós cremos em Jesus Cristo. Entendeu? Então, aí o Adão, após isso, Deus veio, porque Deus vinha todo dia ter comunhão com Adão. Na sombra da variação do dia, Deus vinha a Adão e tinha comunhão com Deus. Adão tinha comunhão com Deus. A partir desse momento, Adão se escondeu e Deus veio. Adão, onde está? Será que Deus não sabia? Claro que sabia. Deus estava dando uma oportunidade. Aí o que Adão chega? Primeira coisa, vai se justificar. Foi a mulher que tu me deste. Ele não quis assumir a responsabilidade, porque ele já estava caído, separado de Deus. Agora a sua alma adquiriu vida própria, e ele passou a ser governado pela alma caída, você entendeu? Então o que ele vai dizer? Primeiro ele diz, tomou a decisão de fazer as folhas para se cobrir. Segundo, Deus veio, ele culpou Deus. Foi a mulher que tu me deste, como ele está dizendo, foi você o culpado, Deus. Mas pode olhar se não é, né, irmão? Foi a mulher que tu me deste. Quer dizer, ele diz, Senhor, errei, pequei, falhei, tem misericórdia. Não, foi já se justificar. E é bem mais fácil culpar os outros, né? Mas é porque ele, nesse momento, estava um ser caído. Então, a criatura de Deus, que era um dos melhores itens da criação, de toda a criação de Deus, agora se torna isso. Caída, separada de Deus, com a sua alma com vida própria. Vida própria. Ali que o homem recebeu a vida própria, sua alma foi alterada. Entendeu? E nesse momento, por causa dessa desobediência, entrou o pecado, e o pecado a morte. Então, danificou tanto que o espírito de Adão foi mortificado, entendeu? Ficou sem função, ele não consegue mais conhecer a Deus por meio do seu espírito, não consegue receber Deus no seu espírito, entendeu? E a sua alma caída com vida própria passou a governá-lo. Por isso que Jesus foi muito taxativo lá em Mateus 16, 24. Ele disse assim, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Se negar é isso que Adão recebeu lá, de ser independente de Deus. Negar sua vida da alma que foi criada. Porque não é uma questão na criação de Deus, não foi Deus que colocou essa independência dentro dele. Isso veio pela desobediência, entendeu? Então ali se instalou o caos. E agora, o que Deus faz? Deus expulsa Adão do Éden, entendeu? Coloca anjos com espada flamejante a guardar a entrada do Éden. E ainda Deus disse assim, para que ele não volte e coma do fruto da árvore da vida e viva eternamente. O versículo 22. Então Deus guardou, porque o homem está caído. Agora, para ele receber Deus para dentro dele, para que o seu espírito seja novamente vivificado, ele precisa agora, primeiramente, ser redimido do seu pecado. Então Deus trancou o acesso à árvore da vida. E se tal fato acontecesse, de Adão tivesse condições de voltar e furar o bloqueio, digamos assim, desses querubins que estavam guardando a entrada do Éden, e fosse lá e comesse da árvore da vida, irmãos, daí o caos seria sem solução. Vocês, irmãos, sabem disso. Porque o homem estava caído, pecador. Agora o homem vai e recebe do fruto da árvore da vida, pecador eterno. Sem solução. Nem Deus poderia mais solucionar o problema. Você entendeu? Porque Deus, primeiramente, o que ele estabelece, ele não vai cruzar por cima dos princípios estabelecidos. Deus é imutável, ele planejou na eternidade passada que seria dessa maneira. Se o homem vai e come da árvore da vida, Deus não ia destruir o ser humano, porque ele já planejara na eternidade passada ter o ser humano e não dar um cabo no ser humano. Então ele não poderia ir contra ele próprio, você entendeu?
Então, se instalaria o caos, o maior caos na história teria acontecido se ele tivesse furado esse bloqueio, entrado lá e comesse da árvore do fruto da árvore da vida, né? Mas graças a Deus, Deus guardou, né? Deus guardou e não deixou, né? Praticamente Deus expulsou eles do Éden. Do Éden. Eles foram expulsos. Eles foram expulsos, mas por que no versículo 20... Leia o versículo 22 lá, irmão, por vamos ver. De 3:22. 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. Viu? É que você tinha falado daqui, né? Mas Entendeu? a árvore da vida é Deus, né? É o próprio Deus. A árvore da Pois vida é Cristo. Irmão, nesse caso, digamos que o homem tivesse se arrependido. Mas ele precisa ser redimido. Adão Pois se arrependeu. aí ele não... Essa árvore da vida, se ele tivesse se arrependido, ele não teria se alimentado da árvore da vida? Será que o não arrependimento dele... Porque se ele se arrependesse, ele não viveria eternamente em pecado? Se ele não se arrependesse? Se ele se arrependesse. Mas daí tem que entrar o sacrifício de Jesus, né? Para redimir o homem. Porque primeiramente, agora para você receber o homem... Quer ver? Eu vou fazer uma comparação aqui. Por exemplo, de acordo com o que nós vimos ali, Deus foi criado segundo a imagem e a semelhança de Deus. Para quê? É como a luva e a mão. Por exemplo, nós somos a luva e Deus a mão. Então nós somos a imagem, a luva é a imagem da mão. Então Deus criou o homem, sua imagem e sua semelhança, para Deus poder entrar no homem. E como o homem se tornou pecador, agora Deus precisa primeiramente tratar com o pecado. Então, nós somos criados como um recipiente, para receber e conter Deus. E como esse recipiente agora tornou-se que nem um copo, eu pego esse copo aqui e jogo lá na sarjeta, eu lameio tudo ele e sujo ele, está todo sujo. O que acontece? Para mim colocar água dentro desse copo, o que eu tenho que fazer primeiro? Não, primeiro tirar ele de onde ele está, irmão. E a fé em Cristo Jesus primeiro nos tira de uma posição das trevas e nos põe em Deus. Aí quando nós cremos, o sangue de Jesus nos redime, nos lava. Então, segundo passo, quando você tira, primeiro você vai lá e tira o copo. Aí você vem e coloca o copo e lava. Após esse copo lavado, o que faz? Você pode colocar debaixo da torneira e enchê-lo. No mesmo princípio, a obra de Jesus veio, nos tirou, porque nós somos transportados, né, dessa condição e fomos lavados pelo sangue de Jesus. E agora Deus vem e entrou dentro de nós. Entrou dentro de nós. Deus criou o homem para isso. Deus não criou o homem para outra coisa. E a partir do nosso interior, Deus passa a nos governar. Entendeu? Então, Adão, como sangue de animais, não poderia fazer isso por ele, embora quando o Senhor imolou um cordeiro lá, o sangue cobriu o pecado dele, a transgressão dele, mas Deus não pôde entrar nele. Isso só aconteceu depois que Jesus veio. Quando Jesus veio e verteu o seu sangue na cruz, esse sangue nos redimiu, nos lavou, nos limpou, e Deus pôde vir e entrar em nós. Aí entra esse quadro aqui, ó. Deus estava onde? Deus estava fora de nós lá, irmãos. Ó. Quando nós ouvimos o evangelho da salvação e tende nele crido, o que acontece? O Senhor falou, quando tendo ouvido o evangelho da vossa salvação e tende nele crido, fomos selados. Efésios, quer ver? Efésios 1:13. Quer ver, irmãos? Vamos lá, só para nós ver. Efésios 1:13. Quer ver Efésios 1:13? Senhor Jesus. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tende nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate de sua propriedade em louvor e glória. Então, quando nós ouvimos o evangelho, a palavra da verdade, né, o evangelho da salvação, e tende nele crido, em Jesus nós somos selados. Então, Deus que estava fora de nós, ó,
ele entrou dentro de nós. Aonde? No nosso espírito. No nosso espírito. Então, aí Deus, aquilo que ele queria lá no Éden, agora Deus consegue. Deus consegue. Entendeu? E a partir desse acontecimento, digamos assim, o maior milagre que pode existir na história é isso. De Deus poder entrar em nós. Mas se nós não cremos em Jesus Cristo, Deus não pode nos regenerar. E quando Deus entra em nós, Ele nos regenerou. Nós nascemos de novo. Lembra que João, o Evangelho de João 1 fala assim, que Jesus veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam, Deus deu poder para se tornar filho de Deus. As quais não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram de Deus. Isso aqui é o novo nascimento, nós nascemos de novo. É o que Jesus falou para Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de João. O que importa vos é nascer de novo. O que importa... No caso do pecado do homem, o propósito de Deus poderia ser não ser alcançado, no caso? Não, porque na verdade, como Deus planejou tudo na eternidade passada, embora houve alguns contratempos, Deus vai ter êxito. Jamais Deus vai ser vencido, né? Temporariamente houve, né? Mas Deus já tardou um pouco. Né? Podemos dizer assim, tardou um pouco. Mas quando você chega no fim da Bíblia, lá está a vitória de Deus. Entendeu? O êxito de Deus, né? O êxito de Deus. Então Deus veio e entrou no nosso espírito. E isso a Bíblia chama de regeneração e chama de novo nascimento. A partir daí nós nos tornamos o quê? Habitação de Deus no Espírito. Primeiro Pedro, capítulo 2, não falha a memória, não, é 1. Eu não estou lembrado do versículo, fala assim, que nós estamos sendo edificados como habitação de Deus no Espírito. Então Deus entrou no nosso Espírito. Mas isso é apenas o primeiro passo da nossa fé cristã, da nossa jornada com Deus. De recebermos Deus para dentro do nosso espírito, porque o alvo de Deus é o espírito do homem. Entrar no homem, mesclar-se ao espírito do homem. Entendeu? Como ele não teve êxito lá no começo, por causa da desobediência e o pecado, que entrou, Deus, ele fechou o acesso a ele. Quando, o versículo 22 que nós lemos lá, né? Ele fechou. Então a prova que se você comer do fruto da árvore da vida, você vive eternamente, é só você ler o versículo 22. Por exemplo, hoje tem muitos cristãos que acham que se você recebe da árvore da vida, que é Cristo, você não vive eternamente. Mas lá ele conseguiria viver eternamente em pecado. Você imagina muito mais agora você redimido. Entendeu? Lavado, purificado da tua condição adâmica, agora você está como um recipiente limpo para Deus poder entrar e te regenerar. Aí, a partir desse momento, nós não somos mais criatura criada à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados segundo Deus. Efésios 4, 24. Pode ler lá. Efésios 4, 24, irmãos. Criado segundo... Lá nós vimos criado segundo a imagem e a semelhança de Deus, né? Vamos ver o que fala. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O 4, 24. Revistais do novo homem, criado segundo Deus. Criado segundo Deus. E lá em Gênesis ele é criado à imagem e à semelhança de Deus. Você viu como é que existe uma diferença? Imagem e semelhança, para receber. Aqui ele já recebeu. Então agora, quando Deus entra nele, a natureza de Deus entrou nele, e então ele foi criado agora segundo Deus. O irmão viu o tamanho do milagre? Nós somos criados segundo Deus. Agora nós precisamos nos revestir desse novo homem que está no nosso espírito. Esse novo homem é apenas o nosso espírito regenerado. Irmão, não é a nossa carne. Entendeu? A nossa carne continua sendo carne. Paulo não fala que estão na carne não podem agradar a Deus. Se o Adão não tivesse pecado, é só ele que ia viver eternamente ou toda a sua descendência? Mas não, toda a raça humana a partir de Adão, como ele caiu, o pecado entrou nele, toda a raça humana recebeu o quê? A morte, né? O pecado é a morte, porque era a natureza de Adão. Se é o contrário, no mesmo princípio. Se ele recebe a vida e a natureza de Deus,
todos nós nasceríamos a partir dali com a mesma vida e a natureza que Adão tinha. E será que a Terra teria estrutura para... Porque daí não morreria ninguém. Daí, mas sequer aconteceria toda a história que a Bíblia... Porque se tem acontecido, e ao contrário do que aconteceu lá, a Bíblia se resumiria Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. O resto tudo é a ação de Deus trazendo o homem de volta para si, para ter o êxito lá de Apocalipse 20, 22 em diante. Você entendeu? Então, o que acontece? Se o homem vai e come da árvore da vida, todo mundo receberia a vida e a natureza de Deus, Deus passaria a exercer sua autoridade e domínio por meio do homem, expulsaria Satanás, traria o novo céu e a nova terra. E nós estaríamos reinando para sempre. Porque a criação de Deus, Deus ao criar o homem é para que o homem faça o quê? Domine a terra, sujeite, a governe, porque ele quer tirar das mãos desse governo corrupto que é Satanás, que trouxe o caos ao universo. Então, quando Deus criou o homem, Gênesis 1:28 fala, Gênesis 1:26 também fala, que ao criar o homem era para o homem exercer a autoridade e domínio por Deus. Mas Deus... Para ele dominar, mas só aconteceria isso se o homem tivesse recebido Deus para dentro dele. Porque aí é por meio da vida e a natureza de Deus que estaria dentro desse homem, que esse homem poderia exercer o governo por Deus. Então hoje nós temos a vida e a natureza de Deus, o chamado cristão, entendeu? Para quê? Para exercer a autoridade e domínio por Deus. Trazer o reino de Deus à terra. Fazer com que esse reino que está na mão de Satanás seja transferido para as mãos de quem? Do Rei Justo, Jesus, que vai voltar e vai reinar. Né? Entendeu, irmão? Então nós nunca podemos perder esse ponto. Nosso espírito é o ponto de partida de Deus. Lá em João 7, 38, 39, quer ver o Evangelho de João, irmão? O que o Senhor Jesus falou? Quer ver? Esse versículo aqui também é tremendo, irmão. Ó Senhor Jesus, como o Senhor falou. Quer ver? 7, 38, 39? Vamos pegar do 37 ao 39. Ó, o Senhor falou assim, ó. João 7, 37 ao 39. Ó, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ó, isto ele disse a respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Você sabe o que é Jesus ser glorificado? Entrar na morte, sair da morte e aceito, o seu sacrifício é aceito por Deus. Então o Senhor o glorificou nesse ato, entendeu? Então até aquele momento o Espírito não fora dado a ninguém, porque Jesus não tinha sido glorificado. Jesus não tinha passado pelo processo da morte, entendeu? Derramando seu sangue para nos redimir e ressuscitar e poder vir habitar em nós. Isso é a glorificação.